Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje feliz da vida porque, olha, esse campeonato mundial de clubes aí da FIFA tá dando o que falar. Tem gente indo dormir mais cedo, outros levantando de madrugada, mas tá muito bom. Por um motivo: os brasileiros, aliás, não só os brasileiros, aqui a turma dos sul-americanos aqui está mostrando o potencial que eles lá achavam que estava por baixo, né? Vou começar por onde aqui hoje? Vou começar com o doutor. Doutor, tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor. Tudo bem. Sob controle? Tudo o senhor sob está controle. tirando. O senhor achou que o senhor ia falar alguma coisa do João Paulo, né? Mas o senhor queimou a língua, né? Não, mas Tudo bem, sempre, bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite. quase boa noite. Quase boa noite. Quase boa noite. Boa tarde, presidente, boa tarde, Roy. É um prazer tê-lo aqui de novo no nosso convívio. Prazer é nosso. Nesta terça-feira aqui. E para a gente falar desse campeonato mundial que está rodando aí e apresentando muita surpresa, né? Muita Tem surpresa. surpresa por aí que a coisa tá pegando. E não é pouca, não. Não. Tá. E aqui do meu lado, o Ah, só Roy, quero né? saber- Nosso companheiro. Rapidinho, João Paulo mandou alguma coisa? Não, dessa Não? vez tá caladinho. Não Tá quis calado, mandar né? nada, não. Tá calado não, Tá né? caladão. Então vamos aguardar. Vamos o aguardar. Palmeiras dele aí. Vamos lá. Tudo bem, Roy? Tudo bem, presidente? Tudo bem, Wilton? Estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo gostoso. Futebol não tem lógica. Futebol sem zebra não é futebol. E as zebras começaram a dizer, né? A zebrona ontem, mas vamos nós. Vamos nós. Vamos começar lá com o Botafogo, que foi eliminado pelo Palmeiras, do João Paulo. E eu queria perguntar para os dois: vocês entenderam a decepção ali entre os jovens ali, os atletas, o técnico e o dono da SAF, que um dia antes, vai lá dar um beijo no técnico, Depois demite. depois demite? Começa com quem? Tanto O faz. que vocês acharam? O professor Roy, ou eu, qualquer um. Vamos lá, Eu só- Roy. O que você tirou o que você entendeu sobre isso? Nada vezes nada ao quadrado. Certo? É. Futebol não tem lógica, todos nós sabemos disso. Certo? O elenco. Quando aparenta ter uma lógica, Roy, de repente a lógica desaparece, vai embora. Dá uma de mandrake. Né? Então veja bem, se nós fôssemos analisar elenco por elenco, o elenco do Fluminense era o menos qualificado, seguido do Botafogo. Mas o Newton, você falou do Botafogo, então o que é que acontece? O técnico do Botafogo, que é um português, eu falei isso no programa nosso passado, é retranqueiro por onde passou. E o último jogo do Botafogo não ia fugir, certo? Dessa lógica. Ele jogou fechado, jogando por uma ou duas bolas na base do contra-ataque. E o feitiço virou contra o feiticeiro, certo? Porque ele tomou 1-0 de um jogador que entrou 30 minutos. O Paulinho fez uma cirurgia que vai refazer essa cirurgia e eliminou o Botafogo. Então o Botafogo jogou fechado, nem, como é que diz, para ganhar por 1-0. O Botafogo jogou para ir para os pênaltis. E que dizem que é loteria, e na minha ótica, pênalti não é loteria. Pênalti é quem está menos cansado e que está com o mental melhor. O goleiro está ali para tentar defender, mas a responsabilidade é do cobrador do pênalti. Então 90%, a minha ótica, 90% é responsabilidade do batedor. Se o goleiro defender, ótimo, palmas para ele. Bom, o goleiro não tem, certo, essa condição de pegar.
Até mesmo porque depois da paradinha, que eu sempre fui contra a paradinha, você cai para um lado, o batedor bate do outro. Então o Botafogo fez até mais do que se esperava, certo? Deu azar? Não deu azar, porque time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Perfeito? Agora, quanto ao dono do Botafogo ter ido lá, aqueles chamados beijinhos e abraços, depois o pontapé, ficou feio. Ficou feio só para ele, não ficou feio para o treinador. O treinador só por cima. Lógico, certo? O treinador, não digo que tirou leite de pedra, mas conseguiu dar um passo à frente onde ninguém esperava que isso ocorresse. Isso é verdade. Doutor, além do beijo lá e tal, e de repente dispensa o técnico, e o técnico veio com aquela conversa mais ou menos assim, ele não foi ainda numa entrevista para citar, mas nos bastidores diz que é porque o texto, né? Quis interferir na escalação dele. E aí começou a encrenca. Se isso aconteceu, primeiro, nós não tomamos conhecimento. Eu não ouvi e não vi na imprensa, eu não sei se o Roy viu, essa colocação da imprensa de que o presidente do Botafogo, da SAF Botafogo, teria tentado influenciar na escalação. E nós já falamos sobre isso aqui, tá bem? Eu tenho um ponto de vista, e já verbalizei isso várias vezes aqui no Tribuna do Esporte, de que, e nas intervenções que às vezes faço no intervalo de uma partida, que você me chama, de que diretor, presidente, não deve escalar o time, mas eu, se fosse presidente, eu iria lá e diria, olha, fulano, nós pagamos muito caro por esse jogador. E eu gostaria de vê-lo jogando. Eu não sei a posição do Roy, mas eu tenho esse pensamento, Roy. Presidente, diretor de futebol, não deve escalar. Não tem nada de escalar equipe. Mas quem contrata jogador é a direção do clube, não é o técnico. O técnico pede e a direção atende ou não atende, dependendo do volume de recursos que a equipe tem, ou que o clube tem. Mas eu tenho um ponto de vista que ele pode dar o pitaco dele, desde que isso não verbalize para fora, porque fica um negócio chato para a comissão técnica. Ele chegar e dizer, olha, eu contratei o Arthur, porque você pediu, é um jogador caro, e eu quero ver o Arthur jogando. Arthur está jogando, eu estou citando um exemplo só, tá bem? Se acho que ele não deveria interferir, fazer a escalação da equipe para o Mundial, mas dar o pitaco dele, eu tenho esse ponto de vista, olha, que o presidente pode fazer isso. Eu penso assim, tá bem? Bom, e eu esperava um pouco mais da equipe do Botafogo, viu? Contrário até do ponto de vista do Roy, que acha que o Botafogo foi muito além daquilo que seria possível fazer, mas eu citaria um nome de um jogador que eu esperava mais dele. Ele não foi bem naquela partida, que é o Arthur. O Arthur, nessa partida, ele não foi bem. Não foi bem. Agora, quem conheceu Arthur, que jogou no Bragantino, junto com o Claudinho. Claudinho foi embora, ele ficou. Depois ele foi para o Bahia. Depois saiu do Bahia, foi para o Palmeiras. Saiu do Palmeiras, foi lá para fora, voltou para o Botafogo. Hoje nós estamos vendo um outro jogador. Eu não sei se é o esquema tático do técnico do Botafogo ou se ele, de fato, vem caindo de produção desde que acabou a companhia dele com o Claudinho no Bragantino. Então, para mim, o Botafogo poderia ter tido um melhor desempenho
para que ele não tomasse aquele gol no finalzinho que tomou, que acabou sendo desclassificado. É um ponto de vista que eu tenho. Pois é, eu até concordo com o senhor com relação ao Arthur, mas o problema é o seguinte, que eu acho que já alguma coisa já estava acontecendo no vestiário antes deles entrarem em campo. Ali já provavelmente o clima já não era o mesmo. Tanto é que no jogo passado o Igor Jesus é quem marcou o gol para a classificação. Foi uma bamba. Eu não sei se vocês vão ficar legal, mas foi uma bamba, uma bola, né? Que ele quase marcou o segundo, né, Nilton? Quase uma bolsa de sorte. Ali eu acho que foi um gol de sorte. Agora, eu acho que o Botafogo realmente, vou concordar com o Roy aqui, jogou para levar para a prorrogação e depois para os pênaltis. Foi o erro crucial dele, porque realmente o Abel também, né, tem lá os seus defeitos, mas tem as suas virtudes também. Mas ele tem visão. Tem visão, né? Tem. Bom, partindo do princípio aí, o Botafogo veio embora, né? O Palmeiras passou para a próxima, foi o primeiro classificado, primeiro time brasileiro classificado aí para as quartas de final. Palmeiras. Para os oitavos. Palmeiras que já eliminou aí, quem que ele eliminou? Ou o próprio Botafogo, que foi para as quartas, né? Palmeiras mostrou realmente que tem probabilidade aí de ir para uma final? Olha, hoje tem, certo? É aquele chamado mental que o Palmeiras tem e que foi induzido, ou que foi colocado no plantel e no tipo de jogo que o Palmeiras realiza pelo Abel Ferreira, certo? O Palmeiras toma um gol, ele não se desespera. Ao contrário do que aconteceu com o Flamengo. Que além de contrariou até aquilo que eu verbalizei aqui naquele dia, contrariou uma cultura do Flamengo. Até uma cultura do Flamengo, que o Flamengo, desculpe, eu acabei te interrompendo, mas isso aqui é um bate-papo. Que o Flamengo, ele não tem aquele hábito de jogar da forma como ele jogou. O Flamengo vai para cima, e eu me lembro de um Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que o Santos estava ganhando de 3-0, não parece, e tomou 5-4 lá. Tá bem? Então, mas voltando então, e o Palmeiras? Voltando ao Palmeiras, hoje as esperanças do futebol brasileiro, Nilton, se resume ao Palmeiras. Lá na frente eu vou explicar o porquê disso. É o melhor conjunto que continua no Mundial de Clubes, é o melhor futebol brasileiro que continua no Mundial de Clubes, certo? E o Abel agora tem tudo na mão para tentar fazer uma reformulação, porque agora ele já conhece como é que está jogando no futebol europeu. E ele tem como armar esse esquema. Perfeito? O que é que vai... Aí vocês os internautas poderão perguntar, mas Roy, o Palmeiras vai jogar sem zaga? Vai. A zaga vai ser toda, eu não diria improvisada, certo? Mas não será a zaga titular. É um fator negativo contra o Palmeiras? Mas aí é que entra, certo? A estratégia do Abel. Ele vai armar o meio de campo que dê proteção a essa zaga. Então, o Palmeiras é o clube brasileiro, eu não diria para ser campeão, porque tem duas pedreiras pela frente se ele for galgando, certo, um passo à frente. Mas que ele chega na semifinal, com certeza ele chega. O Palmeiras hoje, doutor, que muita gente não estava acreditando muito nos times brasileiros em si. Hoje, né, nós temos aí o Palmeiras e o Fluminense. Palmeiras, na sua visão, foi uma surpresa? Não. Para mim não foi surpresa. Nós comentamos isso aqui semana passada.
Nós comentamos, não foi uma surpresa. Poderia não ter abatido um grandalhão, um poderoso da Europa? Até poderia. Mas o futebol é muito lindo para essas coisas que nós vemos acontecer, não é, Roy? Emocionante até demais. Emocionante até demais, até demais. Que sempre em razão do João Paulo, João Paulo, em algum momento eu até secava o Palmeiras, mas eu acabei torcendo para o Palmeiras, viu? Eu acabei torcendo para o Palmeiras, tá bem? Então, para mim não foi uma novidade o que aconteceu com o Palmeiras. Pode ser, se vocês me perguntassem lá atrás, o Palmeiras pode ser campeão? Eu diria não, eu acho que o Palmeiras não vai ser campeão, mas ele tem muito futebol para enfrentar os times lá da Europa e da Ásia que possam dar trabalho, como de fato deu. Além do mais, ele tem um técnico que é acostumado lá na Europa, acostumado lá em Portugal, conviver com aquela turma toda ali. Eu não apostaria no Palmeiras sendo o campeão, mas isso que ele está dando trabalho aí, eu tinha uma esperança que ele poderia chegar como de fato está chegando. Eu acho o seguinte, doutor, o Palmeiras disputou um Mundial anteriormente. Foi 23, né? Ele entrou naquele campeonato, ele entrou muito humilde, como se já tivesse perdido naquela época. Você foi o quarto colocado. Ele entrou humildemente. Desta vez não. Desta vez parece que o Abel entrou já de igual para igual com os times de lá. É lógico que nunca vai chegar, porque já começa com elenco, com poderio econômico, mas eu achei que o Abel dessa vez, além de ser um estrategista, ele não entrou humilde, ele entrou aproveitando as oportunidades. E entrou assim, olha, nós somos o que temos, e o que temos é o que nós vamos fazer. Né? É o que fez também o Fluminense. Mas vamos lá, agora eu acho que o Palmeiras pelo menos chega na semifinal também. E vou começar com o Roger, porque ele é flamenguista, né? O que aconteceu com o Flamengo, Roger? Ele já adiantou Felipe agora Luiz mesmo. errou. Aliás, o Felipe Luiz falou na coletiva, ele falou assim, olha gente, vou falar para vocês aqui, perdemos o melhor time, simples assim. Mas antes do Roy falar, ele também falou uma coisa seguinte, não pode errar. O Roy falou, todos nós vimos. Ele mesmo, o Felipe disse, não pode errar, nós erramos, não pode errar. E aí, Roy? Com um time como aquele, você quer uma aguinha ali? como aquele do Bayern, não pode errar. Vou pedir o menino para buscar uma água para ele. Não, mas tudo bem. Aí nesse jogo do Flamengo, a chamada aquela faca de 2 legumes, né? Ou seja, 2 gumes. O que é que ocorreu? Parte da torcida achou que o Flamengo devia entrar mais fechado. Aí, aonde ficaria a identidade do Flamengo, de Felipe Luiz para cá? Eu concordo, o Flamengo não devia mudar a tua maneira de jogar, como não o fez, certo? Mas futebol tem algumas máximas, o Nenê Prancha já dizia, quem não faz, leva, perfeito? O Flamengo entrou nervoso, aí é que eu não sei o porquê da coisa, e tomou um gol contra, que eu chamo de gol acidental, no início do jogo. Já entrou nervoso, perdendo por 1-0. Logo em seguida... Né? Com 2 minutos de jogo. Exato. Com 8 minutos estava 2-0. Aí, 10 Pelés em campo, talvez resolvesse a coisa. Mas Pelé só houve um e não existe mais. Certo? O Flamengo começou a se achar no jogo, botou a bola no chão, certo? E equilibrou durante um período pequeno do jogo, mas equilibrou o jogo, certo? Vem 3 erros de meio de campo
que eu não diria, Nilton, não diria, Wilma, que foram erros dos nossos jogadores, foram erros que o Bayern obrigou o Flamengo a cometer. Aliás, é uma característica dele. Tem 2 times da Europa que estão fazendo isso. Certo? Obrigando o adversário a errar. Então, o Luiz Araújo perdeu 2 bolas na intermediária que resultaram em gol. Foi. Perfeito? Exatamente. Bom, você parte, faz um 2-1, certo? Numa porrada do Gerson, que ele vai chutar mais 100 bolas daquela e não vai acertar um tiro tão forte que ele pegou na cara da bola, como se diz na gíria, com o peito no pé. Logo em seguida o Flamengo toma o 3º gol. Aí é como se tivesse tomado um morro de ponta de queixo. Você fica procurando Jesus de Genésio e cachorro de meu cacho. Foi o que aconteceu com o Flamengo, certo? Tomou o 4º gol e ainda achou um pênalti que eu não marcaria, o pênalti, certo? Que você não pode pular para cima com os braços colados no corpo, até porque o braço é equilíbrio. Mas foi pênalti, foi ótimo. Nós fizemos, certo, o 2º gol. Aí foi o chamado chocolate. A partir de 4 gols, chocolate para mim é quando é 4-0. E por muito pouco o Flamengo não toma o 5º. Se tem mais 5 minutos de jogo, o Flamengo tomava o 5º. Então desnorteia o time. O Flamengo jogou como deveria jogar, na minha ótica. Eu não mudaria a filosofia de jogo. E aí eu estou com o Felipe Luiz, certo? Porque é aquela história, para você começar tudo de novo, não. Se está dando certo aqui, se deu certo até esse jogo, por que mudar? Então, eu estou do lado do Felipe Luiz. Agora, futebol, tem dias que a bola, se você vai jogar, certo, 290 mil minutos e a bola não vai entrar. Foi o que aconteceu com o Flamengo. Pena que nós fomos desclassificados. Mas, ao contrário do Flamengo, onde ninguém se esperava, pelo menos Roy Lacerda aqui não esperava que o Fluminense fizesse o campeonato que está fazendo. Enquanto o Flamengo foi desclassificado, o Fluminense avançou com um elenco bem menos qualificado do que Palmeiras e Flamengo. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Eu concordo com o Roy em gênero, número e grau. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta. E ainda queria acrescentar mais uma coisa. Faltou também um pouco de atitude do elenco. Não? Me perdoe, mas eu não concordo. Certo? Por quê? Porque só quem está lá dentro, e entre eles, é que está sabendo o que está acontecendo. Certo? Você toma 2 gols em 8 minutos. Você diminui o placar para 2-1. Logo em seguida, no final do primeiro tempo, você tem um 3º gol, aí não tem aquilo. O psicológico vai lá para baixo. Sim, mas o que eu estou falando, Roy, estou falando lá no começo, você tomou um gol lá contra. Certo. Aí o time, tá certo, ficou nervoso, mas não é. São vários times que você vê jogar, toma um gol e continua em busca do empate. Teve chances demais de empatar, tomou o 2º gol. Aí, eu acho que aí sim faltou uma atitude tanto do técnico quanto do jogador. Pera lá, nós estamos errando aqui. Pera aí, vamos começar aqui, vamos conversar entre nós. Porque não é sair doido também para tentar empatar, não. Mas o Flamengo, nesse aspecto de jogar bola, ele não endoidou, como você está se referindo. Não. Ele continuou tocando, certo? Jogando o futebol dele. Tanto é que teve épocas do jogo, períodos do jogo, em que o Flamengo começou a se achar, começou a jogar o seu futebol. Agora, você está esquecendo, presidente, que a complexão física do América, do alemão, em comparação ao sul-americano,
a desvantagem é grande. É No grande. corpo a corpo, qual foi a bola que nós ganhamos no corpo a corpo de zaga? 2 ou 3 durante mais de 90 minutos. Entendeu? Tudo isso influi, interfere e tal. Eu quero fazer uma pergunta que me surpreende. Eu tenho um ponto de vista e já disse isso várias vezes no programa e quando você me chama nas intervenções. Eu tenho um ponto de vista de que eu, como técnico, e eles, os técnicos, devem ter lá os seus argumentos para substituição de craque da equipe. Substituir craque da equipe. Na hora que ele retirou o Arrascaeta, eu fiquei pensando, eu não retiraria o Arrascaeta. É verdade que ele não estava jogando a bola que estava acostumado? Certo. Não é? Concordo. Mas é o jogador que decide. Esse é o problema. Para mim, craque, ele pode resolver uma partida em 1 minuto, 2 minutos. E eu fiquei me perguntando por que Felipe Luiz teria sacado o Arrascaeta. E nos comentários que eu ouvi depois e na hora da transmissão, os comentaristas também, os narradores, falavam por que retirou o Arrascaeta. Eu confesso que eu não sei. Vocês têm alguma informação pela qual o Arrascaeta foi substituído naquela partida? Não? Eu vou dar um aqui de advogado do diabo, se você me permitir. Se vocês observarem, no caso específico do Arrascaeta, o Arrascaeta só sai se tiver contundido, Isso. certo? Ou se tiver cansado. Por característica de futebol, o Arrascaeta não é de marcar. Vídeo Pedro, ele verdade. é de cercar. É verdade. Perfeito? Então o que foi que aconteceu? O Arrasca não estava nos seus melhores dias. É verdade isso. Certo. É verdade. O Felipe Luiz espera até onde pode esse lampejo do Arrascaeta. Só tem que demorou a vir e não viria se ele tivesse continuado no jogo. Então, o Flamengo precisava fechar mais o meio de campo, da intermediária para frente. Em razão da ausência de marcação do Arrascaeta, porque de fato você tem razão. E em razão Não é homem de também marcação. do futebol apresentado pelo Baia, certo? Quando o Arrascaeta saiu, se vocês voltarem no tempo, a memória rapidamente, vocês vão ver que melhorou um pouco o sistema de marcação do Flamengo no meio de campo. Certo? Melhorou mesmo. Aí, alguns colegas me disseram, mas eu tiraria, no segundo erro, eu tiraria O Luiz Araújo, Luiz porque Araújo. errou 2 bolas. Foi. E eu respondi com a pergunta, e colocava quem para marcar? Porque o Cebolinha não marca, certo? É Mignon, o Maluquinho também, o Missa também. Não marca, é só de cercar, que é pequenininho. Então fica ele, Mion porque além... é o. Como é que ele chama lá? Aquele que jogou no Goiás? É o Michael. Michael. Certo, Eu quero depois fazer uma pergunta a nós sobre Michael. certo. Então, os dois cercam. Atacante dificilmente marca. fazer, E marca. quando é designado para marcar, comete mais falta do que outra coisa. Isso é verdade. Certo? Eu só queria dizer o seguinte, o Palmeiras, quando tirou o Esfirro, todo mundo falou, nossa, mas ele tem o melhor jogo. Aí vai a estratégia do Deco, botou o Paulinho lá, quantos minutos? 30. Porque ele sabia, 29. porque ele sabia que o Paulinho tinha mais arranque ali dentro, ali naquela área ali, e poderia decidir o E jogo. tem uma Porque- complexão física muito maior do que o porque Estevam. O Estevam já Estevam estava cansado. Estava cansado e o pessoal só marcando ele. E aí a surpresa, porque eles ainda não conheciam muito bem o estilo Paulinho. Exatamente. E deu a chance, o Paulinho marcou. Mas só ia falando aí alguma coisa a mais?
A pergunta aí, A pergunta. Ele retirou o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique. Ok. Outra coisa, só estão vendo. Eu não faria um jogo, não sei se o Roy vai concordar, mas eu acho que o Bruno Henrique tinha que entrar jogando. Não entrar no segundo tempo. Eu acho que ele demorou a entrar. Isso. No lugar do Arrascaeta, não. Eu continuo com o meu ponto de vista. Então o Wilmon, no lugar de quem? Do Wesley. Não é lateral. Mas o Bruno Henrique é destro. Mas eu faço uma pergunta seguinte. Não vamos falar sobre qualidade técnica. Não vamos falar do que eu vou falar agora. Certo. Mas não caberia ali, para dar um agito naquela defesa do Bahia, botar o Bruno ou pelo lado direito ou esquerdo e o Mischa lá do outro lado? Não, vai. Para dar uma pressão, porque tem técnica, é meio cabeça de bagre? Até pode ser. Mas tem hora que ele agita a defesa adversária. E um deles o Michael, tem hora que agita a defesa adversária. E jogou na Europa, né? Jogou pouco tempo lá, mas jogou, não é? Então, eu fico pensando o seguinte, por que não teria colocado o Michael naquela altura do jogo, com o Bruno Henrique, que substituiu o Arrascaeta, que era, para aquele jogo, da forma como estava, você definiu bem, estava lento. O Arrascaeta estava lento naquele jogo. Mas eu vou Primeiro falar porque ele não marca, você disse bem. É construtor de jogada. Mesmo assim, eu vi uma certa... Eu não é lento, mas parecia que ele estava muito passivo, parecia que ele... A chuteira estava pesando. Estava pesando, sabe? É uma coisa... Tanto que na substituição, ele saiu na beira do gramado e saiu assim meio não é cabisbaixo, mas parece que estava meio desanimado. Não saiu muito satisfeito. Não saiu. Mas eu vou falar o seguinte, aí eu vou voltar aqui no que o Roy falou sobre o Felipe Luiz. Felipe Luiz tinha um time na mão. Ele não ia mudar assim de uma hora para outra, fazer experiência, né? E no caso seria fazer experiência. É loucura. Então né? ele já tinha um time ali na cabeça. Ali. Aí ele estava até imaginando o seguinte, eu vou segurar aí até mais ou menos, faltando aí 10 minutos para terminar o jogo, conforme tiver o jeito, eu vou mexendo, que às vezes pode dar uma prorrogação. Mas a questão é que o técnico, quando tem um time na cabeça, é difícil mudar. E aí nós conhecemos técnicos aí da seleção brasileira mesmo, tudo cabeça dura, não muda, tá vendo que precisa mudar ali alguma coisa, mas não muda porque confia naquele jogador. Todo técnico, vamos ver se eu consigo tirar a dúvida aí do Will. Todo técnico tem o seu jogador de confiança. Certo? Dizem que aquele Luiz Araújo é o jogador do Felipe. Então veja bem. Dizem que é. O Felipe tem 3 jogadores de linha de confiança. É o Léo Ortiz na zaga, certo? O Luiz Araújo pela direita, que apesar por ele ser canhoto, jogando na esquerda ele não rende a mesma coisa, perfeito? E o Arrascaeta. O que foi que o Felipe Luiz pensou? Certo? Na minha longa jornada de 50 anos, certo? Nessa prostituição chamada futebol, bom, eu vou botar o Plata para jogar de falso centroavante. Aí nós vamos voltar naquele jogo contra o Atlético Mineiro, de que ele entrou pelo meio e fez o gol da vitória, driblando o zagueiro e mais o goleiro. E no segundo tempo, com o cansaço do time alemão, que não está acostumado a jogar nessa temperatura, eu ponho o Bruno Henrique, que é um jogador veloz e um jogador alto para aproveitar as bolas altas. Bom, quanto ao Michael, eu não colocaria nem ele nem o Cebolinha nesse jogo. Veja, Wilmon, que quando o Arrascaeta saiu e o Bruno Henrique entrou, o Bruno Henrique perdeu um gol entre aspas, porque era difícil a puxeta que ele tentou dar e que pegou de raspão.
Mas o Plata começou a resolver pelo lado direito para ajudar o Gerson. E o Luiz Araújo veio para a esquerda. Por que o Luiz Araújo veio para a esquerda? Para ajudar na marcação. Então, o pensamento do Felipe Luiz foi esse: eu vou botar o BH no segundo tempo, que é veloz, e como tiver a situação, eu ponho um dos pontas que eu tenho, que é o Michael ou o Cebolinha. Mas o jogo não ajudou para isso. Uma outra. Só ainda alguma coisa, além do que o Vai falou, dito pelo próprio Felipe Luiz, a questão dos erros que foram cometidos. Esse, para mim, dito pelo próprio Felipe Luiz, eu tenho na minha cabeça. Sim, mas deixa eu só perguntar ao senhor, o erro foi do Felipe ou dos jogadores? Não, dos jogadores. Dos jogadores, não foi do Felipe. Aqueles 3 erros. Ele não entra ali, mais em campo e nem chuta a bola. Aqueles 3 erros cometidos ali. O primeiro, com o erro surgiu antes da bola ser alçada na pequena área, com a cabeça infeliz do Pulgar. Ali foi cobrança de escanteio. Pois é, mas a bola tinha saído dali, da parte do lado direito, perto da grande área, Roy. Ali, e voltou para a intermediária. E voltou para a intermediária e acabou saindo pela linha de fundo, resultou num escanteio. Então, aquele erro, não o erro da cabeçada do Pulgar, certo, mas o erro que surgiu, que acabou saindo a bola para escanteio. Então, pelo que ele falou na entrevista, e nós que estávamos assistindo, meu Deus, ele não devia ter feito isso, tal, levou o primeiro gol. Depois errou de novo e acabou levando o segundo gol. Aí veio aquilo que você falou, aquela pancada do Gerson, que ele vai demorar a marcar o outro gol daquele, que deu um equilíbriozinho, sabe? De repente, houve um erro, me parece, do Plata, lá quase que na linha divisória, Roy. O Plata, ele errou uma bola, ele perdeu uma bola lá, e o time alemão partiu para cima e acabou surgindo, dando o terceiro gol. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que tudo isso poderia dar certo na cabeça do Felipe se não tivesse acontecido os 3 erros ditos por ele próprio. Nós não podemos errar como nós erramos, dito por ele na entrevista. Mas aí eu vou falar pro senhor. Aí eu vou falar para o senhor. O Roy falou lá atrás, os times europeus têm a capacidade de induzir o erro do adversário. Exatamente, é isso mesmo. Então, o erro eles têm uma característica de ficar tocando a bola, toca a bola. Tem hora que um jogador está aqui, o outro está ali, e eles ficam tocando a bola um para o outro, 2 vezes, 3 vezes. Aí vou te contar. Vamos para o Fluminense. Tá todo. O meu amigo Bosquinho, Mauro Jacome, quem mais? O Iedo Souza. Tudo. Tricolor. Tudo. Já alugaram até um avião para os dois virem juntos. O Flamengo e o Botafogo vieram num voo só. Exatamente. Fluminense do Renato Gaúcho, que falou na sua coletiva que a filha dele ligou para ele querendo jantar. Ele falou, não, eu vou ficar e vou estudar a minha tática aqui para enfrentar a Inter de Limão. De Milão. De limão. De limão. De limão, porque ali se pusesse uma aguinha virava uma limonada. Né? Mas a Inter de Milão, que é um time que não é bobo, né? É vice-campeão, né? Vice-campeão muito difícil, que até achei que a Inter entrou de sapato alto, achando que ia de imediato já faturar ali. Vamos lá, Fluminense, seu concorrente. Bom, a Inter é um grande clube, mas nesse Mundial de Clube, desde o primeiro jogo, que não vem jogando futebol, certo? Ganhou um jogo a duras penas, empatou outro, e ontem
quem entrou nervoso, por incrível que pareça, foi a Internacional. O Fluminense, que o Renato armou para jogar fechado por uma bola e no contra-ataque, Com 3 zagueiros. quando sentiu que o time italiano estava nervoso, adiantou as linhas. Deu a mesma sorte que o Bayern, fazer um gol com 2 minutos. Certo? A partir daí, E um gol, uma bola espirrada, né? exatamente, Uma bola espirrada. uma bola do centroavante que tem É. 1,70 m, que não precisou pular para É. fazer o gol, Não. e que ainda passou, certo? Deu uma caneta no goleiro. Então, com esse gol, a Inter ficou mais nervoso ainda e tentou fazer o jogo do abafa e empatar a qualquer custo. E não é bem assim. Funciona uma vez na vida e outra na morte. Você viu que durante o jogo, a Inter colocou 2 bolas na trave, fora as defesas que o Fábio fez. Na minha 44 ótica, Fábio anos. foi que segurou o triunfo Foi. do Fluminense, mesmo com os 2-0, porque o segundo gol do Fluminense estava na bica. Era mais fácil o Fluminense fazer o segundo gol do que a Inter empatar o jogo. E foi o que aconteceu. Aquela bola rasteirinha que passa rente ao poste e entra, o goleiro pode ter 3 metros, ele demora a chegar no chão. Todo goleiro grande tem esse problema. Aí sacramentou o jogo. Mas o Fluminense, depois que tomou um gol, se retrancou todo. Qual foi a ordem do Renato? Apertou, chuta para longe, e que amigos meus me disseram, seu time devia ter feito o mesmo, apertou, chutar para longe. Mas os esquemas são diferentes. Fluminense passou na sorte, me perdoe os tricolores, mas soube aproveitar as oportunidades que teve. E o goleiro ainda foi o salvador da pátria. Resultado, Fluminense 2-0. Fábio, só lembrando, Fábio, 44 anos. É. E além de ser um bom goleiro, tem uma sorte que eu vou te contar, viu? Todo goleiro tem que ter tem que sorte, ter se não sorte. tiver é complicado. Quem foi o destaque do Fluminense? Foi o Renato Gaúcho ou teve algum atleta ali dentro que chamou a responsabilidade? Eu vou falar 2 jogadores, para mim. Depois eu quero que você fale sobre isso também, Possivelmente destaque vocês não do vão time. concordar. 2 jogadores. Um é o Fábio. O outro, o Thiago Silva, para mim, foi um grande esteio ontem na equipe do Fluminense. Colocação do Renato dizendo o seguinte, que ter um jogador do nível, da experiência do Thiago Silva dentro de campo, vocês viram o que ele disse? O que o Renato disse? É um líder e um técnico dentro de campo. Ele falou isso. Tá bem. Num dado momento, já no finalzinho do jogo, os comentaristas da transmissão oficial começaram a dizer que o Fluminense jogou muito bem, foi o melhor time durante todo o jogo. Discordo plenamente. Não estou falando isso aqui agora não. Eu falei na hora que estava vendo o jogo. Teve um momento, Roy e Newton, que só dava Inter. Principalmente, mas no final ali. A partir dos 20 minutos, por aí, do segundo tempo, era uma bafa ali que É onde o o Fábio Era ataque fez a contra a diferença. defesa. um ataque contra a defesa. Aí é que eu falo o seguinte, o Fluminense aproveitou os 2 momentos. Primeiro aquela bola espirrada que veio da direita, tocou no pé do italiano, a bola subiu e ganhou o Cano altura. foi. E o Cano veio, ela quicou e ele botou de cabeça. 3 minutos de jogo. Não foi nem 3, né? 2,5 por aí, 2 minutos. Bom, o segundo gol que o Hércules marcou, não é? Não foi o Hércules? Foi. Foi uma bola escapada, como aconteceram 3 vezes
que eles poderiam ter aproveitado, também não aproveitaram. E aquela bola, eu pensei, inclusive, que ele ia passar para o jogador do Fluminense, estava correndo na esquerda, que tinha uma visão melhor, porque ele estava desmarcado e não estava em impedimento, porque eu olhei bem na linha da bola, ele estava atrás, 1 metro mais ou menos atrás. Ele, contrariando o meu pensamento, ele não passou a bola para o colega dele. Se você pegar a imagem pertinho, a câmera pegou bem perto, ele olha na direção do goleiro e marcou onde ele ia chutar aquela bola, Roy, que normalmente só um jogador de qualidade faz aquilo. Outros chutam de qualquer forma, pega no goleiro, vai para fora, não sei o Mas quê. tem um zagueiro correndo, que se a bola bate na perna do zagueiro, não seria gol. Não seria gol. É porque ele tinha uma certa vantagenzinha ali, ó, pequena, na frente do zagueiro. E a inteligência. Eu dizer inteligência e frieza. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, contrariando o que eu ouvi durante a transmissão, o Fluminense não foi o melhor time durante todo o tempo de jogo. Ele soube aproveitar as chances que teve, mas em algum momento, os italianos mandaram no jogo. E só não marcaram porque uma no travessão, uma na baliza esquerda e a do que o Fábio defendeu. Agora, aquela bola que eu estou tentando me lembrar quem foi que chutou de lá para cá aqui assim, que o goleiro da Inter saltou e ela por pouco não entrou, foi Ignacio. Foi Ignacio, né? Então, eu fiquei impressionado com aquela bola, porque o goleiro deu uma espichada e conseguiu tocar a ponta do dedo nela. Então, resumindo, para mim não foi o Fluminense. Aproveitou, passou, fez um bom jogo, fez, mas não que ele tenha jogado os 90 minutos melhor do que a Inter de Milão. Essa é a minha visão. Ô Roy, deixa eu só te fazer eu perguntar aqui. O Fluminense estava ganhando de 1-0, chegando no final do jogo, aquela pressão, o Renato meteu o boné no chão de raiva, a hora que perderam um gol lá. O Ganso não caberia ali para dar uma coordenada, não? Na minha visão, não. Para dar uma esfriada, assim? Na minha visão, não. Nem para jogar 10 minutos. Para mim, o Fluminense só jogou bola o primeiro jogo. Primeiro jogo, o Fluminense encantou, certo? Gregos e troianos. Os demais jogos do Fluminense foram jogos sofríveis. O de ontem, que é o que nós estamos discutindo, ele aproveitou as oportunidades. Para mim, o goleiro Fábio foi o melhor da partida, seguido de Ignacio. Certo? Com todo respeito, jogou muita bola. Ao seu companheiro de zaga, tem toda a experiência, mas quem jogou bola, quem tirou 80% das bolas aéreas na defesa do Fluminense foi o Ignacio. Certo? Concordo com você. O Arias jogou muito também, mas não jogou o que costuma jogar, mas também não comprometeu, certo? O meio de campo do Fluminense não jogou o que jogou no primeiro tempo. Agora, com referência ao Ganso, o Ganso com a bola no pé é um craque, mas o Fluminense não tinha bola no pé, e aí? Aquilo que nós falamos ainda há pouco. Teve um momento que a Inter dominou a linha divisória e a intermediária do Fluminense. Certo? O Ganso já não tem mais a mesma velocidade que tinha. Então ele só joga com a bola no pé. Você vê que dificilmente ele tenta dar um drible, e não marca, coisa né? assim. Não marca, lógico. Porque não aguenta ele marcar mais. descobre espaços onde não existem. Fora disso,
o Ganso naquele jogo seria totalmente improdutivo ao time do Fluminense em campo. Bom, meus amigos, nossa tribuna do esporte já não vê nem a hora passa, né? É verdade. É rápido, mais rápido, mas a gente vai falando, mas eu queria encerrar o nosso programa perguntando aqui a pancada, aqui o Roy e o doutor Wilma, encerrando o nosso programa. Os times brasileiros estão realmente surpreendendo aí os europeus? E eu queria que vocês falassem também, encerrando assim, rapidinho, nós temos aí 5 minutos, falando também sobre o jogo de ontem do Guardiola, que também achou que estava fácil. Ou não? Começo eu? Então Vai. vamos lá. Os times brasileiros surpreenderam, porque a imprensa internacional acha que o futebol sul-americano é tupiniquim, na nossa língua. E provado está que a coisa não é bem assim. Nós evoluímos e evoluímos para melhor. Perfeito? Qual foi a outra pergunta que você me fez? O Guardiola. Bom, é Foi aquela surpresa? história. Davi e Golias. Certo? Foi surpresa e, como eu disse no início do nosso Tribuna do Esporte, que as zebras começaram a aparecer. E até então, a maior zebra foi a desclassificação do Manchester. Porque é um time que joga por música, como o Borussia joga, como o Real Madrid joga. Perfeito? É um time que, quando vai dar a saída, chuta a bola para a lateral da grande área do time adversário, porque no cobrança do manual, eles já cercam para induzir ao erro que o Flamengo sofreu. Se observar, o futebol desses três clubes são muito parecidos nesse sentido de abafa, de marcar, de induzir ao erro. Essa é a minha visão, amigo. Concordo plenamente aí com o professor Roy, de que os times brasileiros, embora desacreditados para os times europeus, está lá mostrando que o Roy disse, não é bem assim. Não é bem assim. Tem equipe aí de qualidade que pode dar trabalho. Vai ser campeão o time brasileiro? Se vamos, for, vamos esperar. Aí, vamos esperar, né? Sexta-feira tem Fluminense e os dois jogos, tem Palmeiras e tem o Fluminense também. Fluminense vai enfrentar o Chelsea. Chelsea. Fluminense vai enfrentar o Chelsea. Pedreira. Então o Palmeiras vai enfrentar o Al Hilal, né? Exatamente. O Palmeiras vai enfrentar o Al Hilal. Como eu disse anteriormente, eu não acredito que o campeão seja um brasileiro. Palmeiras tem condição de chegar até a semifinal, ponto. Eu também penso a mesma coisa. Agora, em algum momento, a dinâmica do jogo, Roy e Newton, em algum momento, a dinâmica do jogo apresentado pelos times brasileiros, em algum momento me surpreende. Assim como, em sentido contrário, decepciona. Em algum momento, em sentido contrário. Tá bem? E eu diria o seguinte, a minha mulher, né, que ela hoje está se tornando uma especialista em futebol. em futebol. Especialista em futebol. Ela mesma tem hora que diz assim, meu Deus, mas por que não retira essa bola daí? O cara fica enrolando, toca a bola para cá, toca para lá, toca para lá. É diferente do time europeu, que ele roda a bola. Ele roda a bola e inferniza a vida do adversário até o adversário errar. E roda a bola conscientemente. Você vê que dificilmente eles erram toque passe de bola. Mas então, aí é que está o negócio. Então, o que eu vou dizer, Newton, é que esse lado ruim do time brasileiro é que me preocupa, que não deveria acontecer, ou não poderia acontecer. O técnico, os próprios jogadores deveriam armar a coisa de uma outra forma para que não acontecesse aquilo. Um número de passes errados, Roy, excessivo dos times brasileiros. Verdade verdadeira.
uma vez, né, eu estava assistindo um jogo, o Guardiola era o técnico, e o lateral dele fez um negócio lá, ele chamou o lateral assim, pô, o negócio aqui é o seguinte, ó, pegou, tocou, entendeu? Pegou, tocou, domina e toca, dois. Na jogada seguinte, ele fez isso, marcaram o gol. Então é isso aí, eu acho que naquele tempo do tipo toque, né? Já saber o que vai fazer com a bola na hora que ela está vindo. Olha, muito obrigado mais uma vez pela participação. Vamos voltar mais vezes aqui, né, doutor? Certo. Prazer. E o senhor falou na sua esposa, eu vou falar na minha para ela não me puxar as orelhas, certo? Ela era torcedora do Botafogo porque o pai era botafoguense por ser militar. Hoje é flamenguista. Hoje é flamenguista e fica nervoso, tremendo quando a bola chega na área do Flamengo. Chuta, tira daí, o perigo tá grande. Um abraço, Maria José. E a minha, ela torce para dois times. Torce para o Flamengo, porque tem um genro que é flamenguista e tem um neto de 24 anos que mora lá em casa, que é flamenguista. E é santista, porque o marido é santista e o filho, o coronel, é santista. Então, 2-2. Então, não pode decidir por um, torce pelos dois. Parabéns para a senhora. Tá bom, dona Graça. Então, isso aí. Eu não tenho essa possibilidade. Porque a minha mulher não gosta de futebol, ela nem assiste. E eu, cruzeirense, sou calado, não gosto nem de passar o jogo do Cruzeiro para não passar raiva, né? Mas tem que ter o fiel da balança, né? Doutor, obrigado. Obrigado eu, Nilton, obrigado, Roy, por essa companhia muito gostosa, esse bate-papo descontraído aqui, vamos tentando analisar o desempenho das equipes nesse Mundial e torcendo para que os times brasileiros realmente tenham um bom desempenho. Agora, os que vão para as quartas de finais, certamente se passar vai para a semifinal e vamos esperar, né, Roy? Eu sou de cravar, vou queimar minha língua. Olha, de tudo que está acontecendo aí, um time do Brasil, ou o Palmeiras ou o Fluminense, vai ser campeão. Escreve aí. Eu não sou mãe de nada, não, mas... Que o grande arquiteto do universo me ouça. Um dos dois vai ser campeão. Agora, se não for campeão, faz de conta que eu não falei nada. Faz de conta que eu... Só para alegrar o João Paulo lá em Salvador. João Paulo, um abraço para você. Vamos tem torcer. Um amigo seu que deixou um recado lá e eu esqueci. Inclusive falou assim, ó, esse aí que tá falando aí entende muito de futebol. Eu esqueci o nome dele, me perdoa, mas ele deixou aí para lembrar, sou Augusto para lembrar. Aqui é cabelo branco. Pode ser até colega meu de rádio ou de TV que tenha dito isso. Mas deixou lá no próximo programa, a gente fala aqui, manda um abraço para você, tá bom? Meu amigo, você que esteve aí conosco aí no programa Tribuna do Esporte até agora, é porque realmente você é o nosso especial telespectador. Eu quero agradecer demais a vocês que deixam aí o like lá no nosso canal do YouTube, que deixa o like também no nosso... É a estrela maior do programa, né? Que deixa lá o seu like lá no nosso canal do Ibupres, também no nosso site. Eu quero agradecer a você, meu amigo, que nos dá força para continuar falando de futebol, que é a paixão. De primeiro a gente falava que era a paixão nacional, mas hoje é a paixão mundial. Não deixa de ser. Não deixa de ser. E a gente volta aí na semana que vem, se Deus assim permitir, com mais um Tribuna do Esporte. Um abraço, Deus conosco.